Olá pessoal, tudo bem? Para subsidiar um pouco mais as reflexões que nós estamos fazendo aí no nosso fórum, eu vou fazer alguns breves comentários sobre alguns dos slides que eu selecionei do Censo de Educação Superior na versão mais recente de 2018 do INEP, tá bom? Um slide se refere às estatísticas gerais do Censo de Educação Superior 2018. E nesse slide eu gostaria de sugerir que vocês dessem uma olhada em alguns dados que passa, sobretudo, por alguns números que são importantes para que a gente possa ter algum princípio de análise sobre esse mapa geral da educação superior no Brasil. Então, neste slide, nós podemos ver alguns dados como, por exemplo, que o número total de matrículas está na casa de 8.450.755 matrículas, das quais 2.077.000 estão no sistema público. Desses 2 milhões e pouco no sistema público, chama atenção para que 1.324.000 estão no sistema federal, mas o que chama mais atenção é que desses 8 milhões e meio quase de matrículas, 6.373.274 matrículas estão no regime privado, no sistema privado de educação superior. Ou seja, o nosso sistema de educação superior no Brasil, em termos quantitativos do número de vagas ocupadas, do número de matrículas, melhor dizendo, ele é eminentemente privado. Chama atenção para também um pequeno número de concluintes, 1.264.288, diante do número de ingressantes no último ano de 2017, já que o censo é de 2018, de 3.445.000 estudantes. Ou seja, nós temos um número pequeno de concluintes em relação ao número total e até mesmo em relação ao número de ingressantes, o que faz com que a gente tenha que pensar sobre os números que dizem respeito tanto à evasão, ao abandono, como também à retenção, ou seja, os alunos não concluem os seus cursos no tempo devido. Tá? Os demais dados a gente deixa para depois, porque a gente vai ver aí algumas questões disso em relação ao módulo 3. Lembrando que nesse fórum eu estou puxando alguns elementos que possam dialogar com os dois textos que nós vimos sobre a década de 90 e o início dos anos 2000, marcados aí pelo primeiro governo Lula particularmente. O próximo slide, ele tem dados da OCDE e ele nos dá um panorama do percentual da população com educação superior por faixa etária. Os números que estão em azul, eles se referem aos índices da população de 25 a 34 anos, que tem educação superior, e o que está em vermelho refere-se à população de 55 a 64 anos. O que nós vimos claramente em relação a esses dados? Que o Brasil ele está abaixo da média da OCDE, tanto no número de população com nível superior na faixa de 25 a 34 anos, quanto do quantitativo, da média da população de 55 a 64 anos que tem educação superior. Estamos
pelo menos na faixa mais velha, de 55 a 64 anos, próximo de países como México, Itália, Colômbia, até mesmo Chile, Portugal. Mas se nós olharmos, por exemplo, no caso de Portugal, embora o Brasil esteja próximo de Portugal em relação ao número de população mais velha com nível superior, se nós olharmos o percentual da população mais jovem, aí nós ficamos bem abaixo. Enquanto nós temos só 19% da população de 25 a 34 anos com educação superior, países como Portugal, que na última década teve uma política maciça de democratização, de ampliação do acesso também, já tem essa população mais jovem na ordem de 35%. Os demais países mais desenvolvidos, aí obviamente o gap fica maior. O que isso faz com que a gente tenha como premissa, como um dado que precisa ser analisado? O nosso percentual de população jovem que tem nível superior ainda é muito baixo, consequentemente, é um mercado que está ainda com grande possibilidade de expansão. Não vamos nos esquecer que a educação superior, principalmente pelas novas políticas, né, do Banco Mundial e de organismos internacionais, ela tem sido cada vez mais alçada ao lugar de serviços em detrimento da educação que todos defendemos enquanto direito e bem público. Não é isso? O slide seguinte trata do número de matrículas em cursos de graduação por categoria administrativa. Tem aí um dado que nos interessa bastante, porque ele vem nessa ordem cronológica de 1980 até o ano de 2018. E o que nós vemos claramente nesse gráfico? Primeiro, que tem havido um aumento ao longo dos anos do número de matrículas no sistema público de educação superior. É o que está na base em azul. Nós saímos aí de aproximadamente 350, 400 mil matrículas em 1980 e chegamos às 2 milhões e 77 mil matrículas em 2018 no sistema público. Mas se olharmos para a faixa verde, tanto de 1980 quanto em 2018, que se refere ao sistema privado, que corresponde aos 75,4% do número de matrículas, o sistema privado também não para de crescer no decorrer de todos esses anos. Não tem nenhum período histórico em que haja uma retração do sistema privado. Mesmo nos períodos do início do século XXI, nos anos 2000 até pelo menos 2008, 2009, 2010, que é o período em que nós vivenciamos o início da expansão do sistema federal pelo Reúne, nem neste momento houve retração do sistema privado. O que faz com que nós tenhamos também que perceber, como já foi colocado nos textos que nós trabalhamos, que os sistemas de financiamento da educação superior privada, eles continuam em larga expansão, quer sejam mecanismos como FIES, quer sejam mecanismos como o ProUni, né? E embaixo aí tem um dado um textual que é bastante interessante da gente perceber, que diz com uma taxa média de crescimento anual de 3,8% nos últimos 10 anos, a matrícula na educação superior cresceu 56,4% neste período. Em 2018, o aumento foi de 1,9%. Com mais de 6 milhões e 300 mil alunos, a rede privada tem 3 em cada 4 alunos de graduação. Em 2018, a matrícula na rede pública cresceu 1,6%,
e na rede privada 2,1%. Então, obviamente, os argumentos que tantas vezes ouvimos de que houve um aumento desnecessário da rede pública, ele não se sustenta, porque a gente vê claramente que, diferentemente de tantos outros países, o sistema universitário, o sistema de educação superior no Brasil, não universitário ou universitário, ele tem uma larga margem do número de matrículas no sistema privado. O próximo slide, ele nos mostra o número de vagas oferecidas em cursos de graduação por modalidade de ensino. E aí eu gostaria de chamar a atenção para o crescimento que tem havido ano após ano da modalidade de ensino à distância, que é o que está em laranja neste gráfico. Em 2018, o número de vagas oferecidas, isso não é o número de matrículas, é o número de vagas oferecidas. O número de vagas oferecidas na modalidade à distância já é maior do que o número de vagas oferecidas no sistema presencial. Obviamente, isso daí tem uma questão tecnológica, obviamente, pela expansão dos recursos informacionais, das tecnologias digitais, mas, obviamente, isso tem uma pegada de mercado muito acentuada, na medida em que mais de 90% de todas as vagas oferecidas na modalidade EAD são oferecidas pelo sistema privado. Isso daí você pode ver com um pouco mais de detalhe no arquivo do censo que eu já disponibilizei na plataforma também. O próximo slide, ele nos mostra um panorama da rede federal. E aí, nesse slide, nós poderemos ver a evolução do número de matrículas nessa rede federal por modalidade de ensino. Fica evidente que a rede federal de educação superior ela oferece predominantemente o ensino na modalidade presencial. A sua participação na educação à distância é muito tímida, ainda há muito que se pensar e se investir e se produzir para que haja uma maior representatividade da rede federal na modalidade à distância, a despeito dos problemas que todos sabemos que existem nessa modalidade, mas o fato é que o número, a participação da rede pública federal na modalidade EAD, ela precisa aumentar. Nós vimos também a distribuição da matrícula na rede federal por organização acadêmica, onde fica evidente que a organização da rede federal ela é fundamentalmente com base no sistema universitário, né? Sendo que já há um aumento do número de institutos federais e dos Cefetes. E no caso da distribuição da matrícula na rede federal, nós vemos que fundamentalmente há uma predominância dos cursos de bacharelado, seguido pelos cursos de licenciatura e, em bem menor escala, a oferta de cursos de natureza tecnológica, né? Os cursos de nível superior com duração menor do que o bacharelado tradicional, né? Por final, traça aí um panorama de que a rede federal conta com 63 universidades, 40 institutos entre os IFETs e Cefetes, 5 faculdades ligadas ao MEC, como o Instituto Nacional de Surdos, e 4 vinculados a outros órgãos, como o ENSE, ITA, o EXFEX e o ISCP, além de 2 centros universitários, o IME e a AMAN, ou seja, uma predominância significativa das universidades, onde mais de 1.100.000 alunos estão matriculados nas universidades do sistema federal. Então é isso. Obviamente há uma série de dados ainda que estão presentes no censo. Eu procurei evidenciar alguns para que a gente pudesse fazer uma ponte
com os 2 textos trabalhados que retratam o final dos anos 90 e início dos anos 2000. No módulo 3 do nosso curso, nós teremos oportunidade de refletir um pouco mais detidamente sobre uma série de outras informações que podem subsidiar as nossas reflexões a partir aí, desse censo recentemente divulgado. Então é isso. Por hora a gente fica por aqui e a gente continua aí as nossas discussões no fórum e daremos continuidade, obviamente, a essas e outras discussões a partir aí do nosso terceiro módulo, tá bom? Um abraço para todo mundo e tchau, tchau.